Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. Já peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda muito a gente a fazer chegar conteúdo novo para você ou para vocês, e não a gente, eu mesmo no caso. Você viu o título desse vídeo, Redação Começando do Zero, Redação para Iniciantes. Eu já tenho que esclarecer uma coisa para você, já tenho que esclarecer uma coisa para vocês que estão assistindo ao vídeo. Não é bem assim redação começando do zero, nem redação para iniciantes. A gente já leva em consideração, eu já levo em consideração que você tem uma base de escrita, que você já escreveu em outros momentos da sua vida, considerando inclusive que escrever é um saber natural, mas aqui eu vou procurar incentivar a técnica de escrita com a leitura e principalmente com exercícios. Diante disso, o que eu vou fazer aqui hoje? Vou trazer para você um modelo bem simples, certo? Você já não vai chegar aqui escrevendo uma dissertação completa, quem sabe aquela dissertação que poderia ser nota 1000 no Enem. Eu vou chegar aqui hoje te ajudando a escrever o iniciozinho daquela redação. Sabe quando você trava, você tem todas as ideias, mas não sabe como começar, quando colocar suas ideias no papel? É esse aqui o seu momento. É essa aqui a minha intenção, te ajudar a colocar essas ideias no papel. Um modelo bem simples, o chamado tópico frasal por declaração sucinta. O que é uma declaração sucinta? É a sua declaração de modo breve, de modo objetivo sobre o tema. Digamos assim que é o modelo Daniel San. Daniel San, lá em Karate Kid, teve que fazer o quê? Teve que limpar o chão, encerar carro, consertar cerca, um monte de coisa só para no final fazer lá o golpe da garça que deu para ele o título do campeonato. Não vou mandar você limpar a minha casa, nem nada do tipo, muito embora eu esteja precisando. Tá uma zona o meu quarto, certo? Mas deixa que eu faço isso. Mas eu vou te ajudar a fazer a redação raiz daquele modelo mais simples, para que no futuro você esteja mitando na sua redação. A gente vai começar por um modelo raiz, um modelo bem simples, um modelo inicial, e depois a gente vai vendo outros modelos e vai te ajudando bastante nesse desenvolvimento, nessa evolução. Estamos no mês de abril, o Enem é em novembro ou dezembro, não sabemos ainda. Dá para evoluir bastante nesse sentido. Para isso, olha só, eu vou falar aqui de 4 temas recentes da redação do Enem. Primeiro tema, caminhos para combater o racismo. Segundo tema, caminhos para combater a intolerância religiosa. Terceiro tema, os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Quarto tema, um tema bem antigo, inclusive, o desafio de se conviver com as diferenças no Brasil. Se você observar esse quarto tema, ele meio que engloba todos os outros, né? Todos eles têm uma raiz social, sendo que esse quarto tema meio que engloba todos os outros. Os outros foram, digamos assim, bem mais específicos, certo? Começando com esse tema, caminhos para combater o racismo. Note bem a palavra caminhos. A palavra caminhos meio que te leva para fazer uma redação propositiva, certo? Então vamos lá. É fundamental combater o racismo no Brasil, certo? Esse aí vai ser o quê? O seu tópico frasal, o primeiro período da sua redação. Repetindo, é fundamental combater o racismo no Brasil. É só isso que você precisa fazer por enquanto, o restante você vai fazer depois. Vamos fazer vários exercícios desses aqui. É a nossa primeira aula, uma aula lá de primeiro ano do ensino médio. Toda semana vai ter uma aula nova para você escrever bem. Repetindo, é fundamental combater o racismo no Brasil. Agora o outro sobre intolerância religiosa, o que eu poderia falar? É vital lutar contra a intolerância religiosa no Brasil. É vital lutar contra a intolerância religiosa no Brasil. Anote aí, não se esqueça. Você notou, olha, notou e anotou? Você notou algo curioso, algo comum entre esses dois tópicos frasais, entre esses dois primeiros períodos da sua redação, uma linha e meia mais ou menos, o iniciozinho da sua redação. Eu usei a palavra fundamental, eu usei a palavra vital. São o quê? São adjetivos que vão mostrar o seu ponto de vista acerca a respeito do tema em pauta. Tanto racismo quanto intolerância religiosa só vão permitir o quê? Que você seja contra o racismo, que você seja contra a intolerância religiosa. O Enem já tem muito disso. O Enem orienta já a sua tese, certo?
Você não pode ser racista, você não pode ser intolerante do ponto de vista religioso, beleza? Agora vamos para os outros dois temas. Agora, não são o quê? Não são redações que te encaminham um texto mais propositivo. Primeiramente, formação educacional de surdos no Brasil. O que você poderia falar? É muito importante buscar medidas para enfrentar os obstáculos existentes para a formação educacional de surdos no Brasil, certo? O que você fez aí? Mais uma vez, o seu tópico frasal, o iniciozinho da sua redação. Se você está com uma dúvida, volta o vídeo um pouquinho e escuta de novo e anota aí. Mais uma vez eu usei o quê? Usei a palavra importante. Depois eu usei ali a palavra obstáculos. Por quê? Para mostrar que nesse momento não vai ser uma redação toda ela propositiva, que ao longo do texto eu vou falar dos obstáculos, dos desafios, das dificuldades que existem para essa formação educacional de surdos no Brasil. Não preciso falar disso agora, a gente está no iniciozinho da redação. Só por curiosidade, só para você poder prestar atenção novamente, vou repetir. É muito importante buscar medidas para enfrentar os obstáculos existentes para a formação educacional de surdos no Brasil, certo? Mais à frente, você vai ter uma redação inteira para falar desses obstáculos, desses desafios. Agora, o último desses 4 temas que eu sugeri, o desafio de se conviver com as diferenças. Você poderia falar assim: é essencial enfrentar os desafios para se conviver bem com todo tipo de diferença no Brasil. Olha só isso, usei novamente o adjetivo essencial, usei a palavra desafios, só para dar margem, para dar base, que depois você vai problematizar na sua argumentação. E usei ainda a expressão todo tipo de diferença. Por quê? Aí você poderia falar das pessoas com necessidades especiais, você poderia falar da população LGBTQ+, certo? Você poderia falar das pessoas de outras etnias, de outras religiões. Olha quantas possibilidades de exploração você tem ao longo do seu texto para dar uma amplitude muito interessante ao seu texto, ao seu trabalho. Repetindo esse tópico frasal, é essencial enfrentar os desafios para se conviver bem com todo tipo de diferença no Brasil, certo? Anote aí então. Lembrando, você pode ir lá na minha página no Facebook, Professor Diogo Comba, e tirar alguma dúvida, botar algum outro tópico frasal que você tenha feito, sugerir algum tema. Você pode ir também lá no meu Instagram, Professor Diogo Comba, e também mandar algo que você tenha feito. Agora, olha só, promoção, o Diogão ficou maluco, hein? Você pode ir lá agora no meu Facebook, Professor Diogo Comba. Esse vídeo estará lá compartilhado e você pode fazer, sabe o quê? Você pode tirar dúvida ou você pode botar algum outro tópico frasal que você tenha feito. Eu vou corrigir gratuitamente dos 10 primeiros, certo? Essa aqui é ainda a primeira produção dessa série de vídeos sobre redação raiz, redação para iniciantes, redação do zero, mas que a gente já esclareceu essa nomenclatura, ok? Num próximo momento, eu vou sugerir temas e esperar apenas que vocês façam. Aqui eu já dei a resposta e já analisei algumas questões. Se você for também lá no meu Instagram, Professor Diogo Comba, se você for também lá na minha página no Facebook, Professor Diogo Comba, a gente pode conversar melhor sobre cada uma dessas construções. Eu posso colocar lá cada uma delas para a gente analisar direitinho, certo? Como eu já disse, sou professor Diogo Comba, o Diogão da redação, de português e literatura também. Peço desde já para que você faça o quê? Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.